Olá, galerinha, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, já dispostos, acordaram, tomaram aquele cafezinho e estão prontos para mais uma aulinha de história? Então vem comigo porque nós vamos finalizar hoje a nossa revisão para a avaliação de recuperação. A nossa intenção é fazer com que você consiga, com essas duas aulas de recuperação, fazer uma excelente prova, ok? Na aula de ontem nós tivemos pouca participação no chat, mas se você ainda não participou, fique à vontade, entre no chat e interaja conosco. Havendo dúvidas, entre no fórum, converse com a professora e será um prazer atendê-los. Prontos para mais uma aula? Vem comigo e juntos vamos fazer essa viagem pela história. Na aula de ontem, nós trabalhamos os aspectos mais fundamentais de feudalismo, aspectos esses que são importantes para a nossa avaliação. Só retomando um pouquinho, na aula de ontem nós tratamos do que é o feudalismo, né, como conceito, as características centrais, e aí a professora vai dizer uma coisa assim bem pertinho de vocês, vem para cá. Quando a gente pensa feudalismo, essencialmente, galera, toma nota disso. É preciso que se pense como característica central do feudalismo que esse feudalismo estava amarrado nas relações de dependência e fidelidade. Ou seja, a marca central do feudalismo medieval eram as relações de dependência e fidelidade. Outra coisa muito importante para a prova de vocês, que o poder político na Idade Média, ele era descentralizado. Gente, anota isso. Esse poder político era descentralizado, ou seja, o rei, ele não era absolutista. Logo, ele dividia esse poder com outros membros da nobreza, condes, duques, marqueses e barões, tá? Outra coisa importante, que esse rei medieval, nessas relações de dependência e fidelidade, ele era o suzerano dos suzeranos, ou seja, ele estava no topo da pirâmide de suzerania, ele era o maior dos suzeranos nesse sentido, tá? A instituição mais importante no feudalismo foi a Igreja Católica. Por muito tempo ela permaneceu nesse topo aí de instituição feudal proeminentemente importante. Deixe-me ver alguma coisa mais que foi importante colocada na aula de ontem. Bom, os aspectos mais centrais são esses, então não esqueça, ok? Bom, hoje, então, nós falaremos do mundo islâmico. A professora ama o mundo islâmico, ama o mundo árabe. Então, vamos lá fazer essa viagem aí um pouco mais distante. Vamos sair desse pedaço geograficamente europeu e vamos aí viajar para o Oriente. A princípio, vamos pensar o seguinte, que esse mundo islâmico, dentro do que diz respeito ao mundo árabe, vamos pensar o islamismo como essa religião que vai surgir na Península Arábica por volta do século VIII. Galerinha, por volta do século VIII, nós tivemos aí o surgimento do islamismo. Mas antes de falarmos dele propriamente, é preciso lembrarmos através de quem, né? Quem foi o grande fundador, pai inspirador, profeta dessa religião monoteísta? Bom, Maomé é o grande profeta. Ele nasceu por volta do ano 570 depois de Cristo na cidade de Meca. Ok, isso é um dado interessante. O que é importante lembrar que a saída de Meca, ok, então ele vai nascer. Maomé tem uma questão familiar bem delicada, ele foi criado pelo tio, pelo avô, depois pelo tio. Ele se torna beduíno, ou seja, Maomé era um indivíduo que fazia comércio e viajava de uma região a outra. Ok, ele cresce, recebe uma visitação do arcanjo Gabriel, o mesmo arcanjo que faz a visitação de Maria. Logo a gente vai começar a perceber Maria, mãe de Jesus, para os cristãos. E aí a gente já estabelece desse modo um vínculo entre
as duas relações, o cristianismo e o islamismo. Ok, então ele cresce, torna-se membro, torna-se proeminente, um coraixita proeminente, né? E depois da visitação, ele começa então a pregar a crença num Deus único em Meca. Porém, Meca era um templo, um lugar importante de adoração de muitos deuses, porque os árabes eles eram politeístas até a implantação, né? Até a chegada aí do islamismo. Então Maomé começa a pregar a crença nesse Deus vivo, desse Deus único. E essa pregação incomodou demais os comerciantes coraixitas. E então, para não interferir no comércio, os coraixitas expulsaram Maomé e Maomé fugiu de Meca para Medina, tá? Ou Iatrebe. É essa fuga de Maomé de Meca para Medina que foi chamada de Hégira. Então, o que é a Hégira, professora? Se de repente a prova pedir, Hégira, escreva isso. Se a prova pedir, descreva o que foi a Hégira para Maomé. Hégira, nada mais, nada menos, foi a fuga de Maomé para Medina. Simples assim. Se você lembrar o ano, perfeito. Se não lembrar, também não tem problema. Tá? Então, Hégira foi a fuga de Maomé para Medina. Por que ele fugiu? Porque os coraixitas o queriam morto, uma vez que ele estava atrapalhando o comércio coraixita. Ok? Então, vamos lá. O islamismo, professora, como religião, ele foi fundamentalmente influenciado tanto pelo cristianismo, pelo judaísmo. Como que Maomé teve contato com essas duas religiões monoteístas? Ele era comerciante e o trajeto que ele fazia, nesse trajeto que ele fazia, ele teve contato com inúmeros cristãos recém-convertidos ou não, do mesmo modo que teve contato também com judeus. E desse contato com os judeus, ele absorveu histórias, absorveu informações que foram importantes aí também para o islamismo. Então, a religião muçulmana, e aí fica a dica, a religião muçulmana é o Islã. Os muçulmanos são seguidores dessa religião e todos os muçulmanos estão submetidos a Alá. Quem é Alá? Alá é Deus para o muçulmano, ok? As profecias de Maomé foram todas elas organizadas em um livro, como a Bíblia para os cristãos. Qual o nome desse livro, professora? Alcorão ou Corão. Caso a prova peça para vocês, você pode escrever tanto Alcorão quanto Corão. Todas as duas formas estão corretíssimas. Ok, então, eu entendi, professora, que a religião é o islamismo, né? O Islã, islamita ou muçulmano é o seguidor dessa crença. Já sei também que ela nasceu na Península Arábica, é uma religião do mundo árabe. Mas apenas os árabes são muçulmanos? Não. Nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes que são cristãos, árabes que são judeus, árabes que são ateus, árabes que são agnósticos, árabes em todas as crenças. Ok? Então, nem todo árabe é muçulmano. Do mesmo modo que nem todo muçulmano é árabe. Ou seja, você pode morar em Brasília, não ser árabe e ser islâmico ou muçulmano. Ou seja, ser um homem ou ser uma mulher seguidora do islamismo. Ficou claro, galerinha? Só para tirar essa dúvida, né? Muitos alunos pensam, mas o islamismo é propriamente do mundo árabe. Não, como uma religião monoteísta, ou seja, uma religião que tem como centro a crença em um único Deus. O islamismo não permite o politeísmo, tá? Ok, professora, já entendi. Qual o fundamento, então, dessa crença? É o sinal da cruz? Não. É a crença na ressurreição? Não. O fundamento, ou seja, os pilares, aquilo que dá sustentação a religião, são 5 os principais eixos. Crer em Alá e nos ensinamentos do profeta Maomé, fazer 5 orações diárias, ser generoso com os pobres,
fazer caridade, ir a Meca, fazendo peregrinação ao menos uma vez por ano, e jejuar durante o Ramadã. Muitos alunos na colocaram que como crença no islamismo, como fundamento do islamismo, tinha-se não comer carne de porco. Não comer carne de porco não é um fundamento, é uma prática, tá? É uma prática do islamismo, mas não é fundamento, ou seja, não é o eixo central, não é o pilar da fé islâmica, tá? O pilar da fé islâmica são esses 5: crer em Alá e nos ensinamentos de Maomé, o profeta, fazer 5 orações diárias, ser generoso com os pobres e fazer caridade, ir a Meca ao menos uma vez na vida, se possível, jejuar durante o Ramadã. Ah, professora, eu me esqueci. O que é o Ramadã? Ramadã é um mês sagrado para o mundo islâmico. Mês esse em que o indivíduo muçulmano ele jejua do nascer ao pôr do sol, sem água ou comida. Ok? Então esse jejum aí longo por 30 dias é feito durante um mês sagrado para eles, chamado Ramadã. Ok? Vamos seguir então. Com a morte de Maomé e os seguidores do Islã passaram então a discutir quem seria então o sucessor. Maomé morreu razoavelmente jovem, mas não deixou escrito como seria a sucessão. Ele era o profeta dos profetas, mas quem sucederia o grande profeta? Bom, essas discussões dentro da religião tomaram de conta das atenções. E aí começaram a surgir grupos que discordavam entre si sobre a condução do islamismo, sobre como essa religião seria então conduzida. Dessas discussões dentro do islamismo vão surgir 2 grupos principais: os sunitas e os xiitas. Logo, esses 2 grupos são os responsáveis, aí são os 2 braços do islamismo. Um é melhor que o outro? Não, porque todos são islâmicos, todos acreditam em Maomé, todos seguem os princípios fundamentais, os fundamentos ali do islamismo. A única discordância entre 2 grupos é no que diz respeito à sucessão do profeta na condução do islamismo. Quem seria legítimo, né? O herdeiro legítimo dessa sucessão? Vamos entender. Ok, professor, então já entendi que o islamismo foi essa religião que surgiu no mundo árabe, tem como profeta Maomé, surgiu por volta do século 6, 7. Maomé morre, mas não deixa um sucessor, e os seguidores discordarão entre si quem seria então o sucessor. Perfeito. Bom, dessa discordância surgirão 2 grupos. O primeiro grupo, os sunitas, defendem que o califa, ou seja, anota aí, califa é o mesmo que chefe, né? Que o chefe do Estado muçulmano deve ser um homem respeitador das leis. Para os sunitas, o sucessor não precisa ter relação de parentesco com Maomé, não precisa ter grau de parentesco marcado pelo sangue, né? Não precisa ser descendente sanguíneo de Maomé. Isso para os sunitas. Para os sunitas, você, para ser seguidor, para ser o califa, ou seja, para ser o líder da religião, você só precisa ser um homem honrado, respeitador das leis muçulmanas. Claro que, além de ler o Corão, eles também aceitam os atos e as palavras atribuídas a Maomé, tá? Que são as sunas. Então, o que são as sunas? São os escritos do profeta. E o que está escrito no Alcorão, professor? Eu me confundi então. Se as sunas são as palavras do profeta, o que é o Alcorão? O que está escrito no Alcorão? O que está escrito no Alcorão é o que Maomé escreveu daquilo que ele recebeu diretamente da boca do arcanjo Gabriel. São as revelações. É como se fosse o Alcorão a Bíblia. A Bíblia é uma composição de livros
né, um conjunto de livros escritos por homens que foram inspirados ou que muitos deles receberam a revelação divina, tá? E as sunas são palavras inspiradas, mas escritas pelo próprio Maomé. Elas estão registradas em um livro chamado Hadith ou Hadith, tá? Então, os sunitas, além de discordarem no que diz respeito à sucessão de Maomé, eles também acreditam que para ser o sucessor de Maomé, aliás, acredito que para ser o sucessor você só precisa ser honrado, respeitar as leis. Eles também, além do Alcorão, eles leem as sunnas, ou seja, as mensagens escritas pelo profeta e seus seguidores. Onde estão essas mensagens? Estão escritas em um livro chamado Hadith ou Hadith, ok? Bom, e os xiitas, professoras? Os xiitas, a princípio, lá no passado, formavam o maior grupo. Hoje, eles são o menor grupo de seguidores do islamismo. Os xiitas são mais exigentes, mais radicais. Por quê? Porque eles acreditam que o Estado muçulmano, a religião muçulmana, deve ser liderada por alguém que tenha parentesco de sangue com o profeta. Eles acreditam que o verdadeiro chefe do islamismo deve ser alguém da linhagem direta, um sucessor direto de Maomé. Eles acreditam que o Corão é a única fonte sagrada da religião. Eles acreditam que os iatolás são inspirados diretamente por Alá e que todos devem ser fiéis aos iatolás. Professor, então eu vi duas palavras diferentes. Os xiitas, para os xiitas, o chefe seriam os iatolás. E para os sunitas, o chefe seria, então, o califa. Exatamente, tá? Então, sunitas, chefe, califa, ok? E xiitas, chefe, seriam, então, os ayatolás, ok? Os ayatolás são chefes dessas comunidades. Tem a mesma função, a diferença é a expressão. Ficou claro, galerinha? Então, vamos lembrar as diferenças? Vamos comigo, vem com calma, para não fazerem confusão na prova, ok? Sunitas, qualquer pessoa decente do meio da comunidade, que obedeça às leis, que seja essa pessoa honrada pela própria comunidade. Os sunitas acreditam no Corão e também leem as sunnas, ou seja, as palavras de Maomé. E hoje, na atualidade, os sunitas formam cerca de 90% de toda a população muçulmana, ok? E os xiitas, professora, são aqueles que acreditam que o descendente de Maomé, que o chefe da religião tem que ser um descendente sanguíneo do profeta em algum grau de parentesco, por mais distante, ou seja, que venha da linhagem independentemente da geração, mas que esteja ali dentro da linhagem sanguínea do profeta. Eles acreditam exclusivamente no Corão, ou seja, eles não leem as sunnas, as palavras inspiradas. E para eles, o chefe das comunidades é um indivíduo que tem um título de ayatolá, tá? Então, os ayatolás são exatamente os líderes. Os xiitas hoje formam a minoria da população árabe muçulmana, cerca apenas de 10% do total dessa população muçulmana no Oriente, ok? É o grupo menor. E aí você vai construindo um raciocínio de modo que você consiga lembrar dessas informações durante a sua avaliação de recuperação. Fechou então o mundo islâmico, vamos lembrar um pouquinho, já saindo da Europa, aliás do mundo árabe, vamos voltar para a Europa. O que foi então, professora, a Guerra dos 100 Anos? É muito simples, foi a questão discursiva mais fácil. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito armado entre a França e a Inglaterra. Se você tem acompanhado as minhas aulas, já percebeu que há uma treta enorme entre
ingleses e franceses. E cá entre nós, galerinha, essa treta vai permanecer até cerca do século XIX, quando da independência dos Estados Unidos, tá? Porque os franceses apoiarão os ingleses do norte. Mas avancemos. Então essa é uma guerra, um conflito armado que durou cerca de 116 anos e foi, claro, interrompido várias vezes, inclusive pela peste negra. Qual então o resultado concreto dessa guerra de 100 anos, uma guerra tão longa que deixou os dois impérios falidos, por assim dizer, né, com sérios problemas financeiros? O resultado é que a Guerra dos 100 Anos vai marcar territorialmente o surgimento das monarquias nacionais. O que os ingleses, o que se queria nessa Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos nada mais teve como resultado a vitória da França, e eles disputavam a região dos Flandres e a sucessão do trono francês. Porque o trono francês, até esse período, a sucessão desse trono, ora estava sob a responsabilidade de um inglês, ora estava sob os cuidados, a responsabilidade de um francês. E aí havia um revezamento na sucessão do trono. A briga aí, a causa máxima da discussão é quem seria o sucessor do trono, o sucessor legítimo e permanente. Como resultado dessa guerra, foi delimitado territorialmente a fronteira, marcando que esse território agora não era um território único que pertencia também à Inglaterra ou vice-versa, não era um território único os dois territórios, mas cada um era um território autônomo. Então essa Guerra dos 100 Anos ela vai marcar a existência desse território, marcando também a formação das monarquias nacionais inglesas e francesas. Ok, galerinha? E o que eles brigavam? Brigavam pela região dos Flandres, uma região rica em produção de lã, e também discutiam quem seria, então, o sucessor do trono francês. Por essas questões, brigaram 116 anos. É mole? Não. Mas vamos lá. Certo? Ok, avançando um pouquinho, em aspecto importante para a nossa era vai ser o renascimento cultural. Estamos na Europa. Esse renascimento foi o quê? Foi um movimento, uma revolução artística. E é assim que esse movimento foi conceitualmente definido pelos historiadores, tá? Esse movimento foi muito além das artes, tendo também alcançado a ciência, tá? A ciência e as literaturas. Então não foi só um movimento artístico, ele foi muito profundo. Alcançou as literaturas, ciências naturais, biológicas e políticas, tá? Bom, onde ele surgiu, professora? Surgiu na Itália, nas cidades italianas. E o que eles queriam? Eles queriam, então, reviver, né? Atualizando ali a arte greco-romana. Essa arte que surge lá no século passado, ainda na Idade Antiga, ali por volta dos primeiros séculos, e atualizando-a de modo que elas não se perdessem no tempo e no espaço. Ok, professor, então o Renascimento aconteceu exclusivamente na Europa e ficou ali perdido na Itália? Não. As ideias, elas circularam bastante, alcançando aí pessoas de outros continentes. A influência iluminista, a influência renascentista, ela foi muito vasta, foi muito grande. Então os artistas conheciam, trocavam as obras uns dos outros, trocavam ideias sobre técnicas, estilos e materiais, tá? Então, além de os artistas serem influenciados pelas próprias ideias do Renascimento, a ideia central era marcar uma visão antropocêntrica do homem. Eles discutiam também sobre técnicas, ideias, materiais e estilos de pintura, escritura e etc.
tá bom? O período do Renascimento, esse período de efervescência intelectual, cultural, artística e científica na Europa, foi marcado por uma ideia nova de se ver o mundo. Que ideia nova era essa, professora? Chamada de humanismo. O humanismo vai valorizar o ser humano e a capacidade criadora desse ser humano a partir da sensibilidade do pensamento. Se recordam que em uma das nossas aulas nós discutimos que durante a Idade Média, o pensamento era teocêntrico, ou seja, as discussões, as ideias tinham como base Deus. Os renascentistas abriram a visão do mundo para um outro olhar, onde esse olhar estava preso ao homem como centro das discussões, ou seja, era um olhar e uma discussão muito mais antropocêntrica, ou seja, o homem passa então, deixa de ser apenas um receptáculo da vontade divina e ele passa a ser autor e ator da própria história, ou seja, o homem então, ele está no centro dessa discussão. Os renascentistas, os humanistas do Renascimento, eles eram ateus? Não. Prova disso é que muitas obras belíssimas da Capela Sistina, na verdade a própria Capela Sistina é uma verdadeira obra renascentista. Tá? Então eles não eram ateus, apenas discutiam ideias diferentes daquelas apontadas pela igreja. Bom, muitos definiam o humanismo, né, que é esse novo modo de olhar o mundo, como antropocentrismo, contrário ao teocentrismo medieval, foi o que a professora acabou de dizer. Os renascentistas, eles não eram ateus, não duvidavam dos princípios bíblicos nem da existência de Deus. A própria igreja foi uma das maiores mecenas, ou seja, uma das maiores patrocinadoras das obras iluministas. Desculpa, turma. Nossa, aí eu tô com 27 minutos, não dava para a aula para espirrinho, tá bom? Vamos lá? Então, o antropocentrismo é uma ideia, então, surgida na Europa que considera o homem como centro do universo. Essa ideia sugere que o homem deve ser o centro da ação, da expressão cultural, histórica e filosófica. É isso aí, espero que você tenha curtido a nossa aula, que você veja com atenção. Esse material já está disponibilizado no nosso AVA, você pode baixá-lo, descarregá-lo, estudá-lo. A nossa prova será depositada no eixo avaliações. Todas as informações referentes à nossa avaliação de recuperação estão presentes no bloco da recuperação, ok? Um beijo no coração de vocês, tenham um bom dia, um resto de dia, uma boa aula à tarde. Fiquem na paz e nos vemos então nos nossos encontros da aula de História, onde nós estamos estudando o capítulo 8 do nosso livro didático. Tchau!